boa tarde, boa noite para você ligado aqui na Univassouras ArtSul TV. Você está vendo todo esse visual, todo esse cenário, eu não virei modelo, claro. A gente está aqui porque é dia de Media Day do time Sub-20 do Univassouras ArtSul Futebol Clube, que vai jogar a Copa Xerém. Pois é, a Copa Xerém é organizada pelo Fluminense Futebol Clube. O Univassouras ArtSul vai estar representando o futebol do Rio de Janeiro nessa competição aí com clubes de vários estados do Brasil e também clubes de fora do país. Vem aí time da Rússia, time do México, time do Equador e o Univassouras ArtSul representando o futebol carioca aí ao lado do Fluminense nessa competição. A gente está aqui no CT do Riachão, os profissionais estão de férias, mas a meninada está trabalhando duro para essa competição que começa em dezembro e você vai acompanhar toda a cobertura do Univassouras ArtSul aqui na nossa TV. Claro, os jogos serão transmitidos pela Flu TV, o campeonato é organizado pelo Fluminense Futebol Clube, então a gente não transmitirá os jogos aqui, mas você vai acompanhar aqui no canal todos os preparativos da equipe para essa competição de nível internacional. É o Univassouras ArtSul Futebol Clube tendo seu trabalho reconhecido como clube formador no futebol brasileiro. E hoje a conversa é com o Fabiano Pereira, o auxiliar técnico no Campeonato Carioca, de profissionais, e agora o técnico, já era o técnico do Sub-20, agora assume o comando do time para a Copa Xerém. Fabiano, queria primeiro que você se apresentasse para o torcedor, falasse um pouquinho da sua trajetória e da sua trajetória aqui. Você está chegando, já está quase, daqui a 2 meses, 2 anos de clube. Fala, João, amigos da TV Univassouras ArtSul. Pô, se eu falar aqui a minha trajetória, a gente vai levar talvez alguns dias aqui, né? Mas tentar resumir um pouquinho da minha trajetória, né? Eu começo no futebol profissional lá em 2008, como auxiliar do Sub-15 do Goitacás. Aí lá eu trabalhei no Goitacás, trabalhei no Americano, trabalhei no Campus Atlético, né? Que é o querido Roxinho. Fui pro São João da Barra, trabalhei também no Juventus do Rio. E aí em 2023 eu faço uma final aqui contra o ArtSul, eu no Americano. A gente perde essa final e logo em seguida eu sou convidado, né, para em 2024 eu vim para cá e a gente já está aí, como você bem diz, há quase 2 anos aí nessa agremiação aqui. Você é de Campos, então, é campista? Sou campista. E fez tudo lá, né? Você treinou no Americano e Goitacás. Foi assim um privilégio para poucos, né? Porque assim, uma rivalidade muito grande, como aqui na capital é um Vasco Flamengo, o próprio Univassouras ArtSul e o Nova Iguaçu, né? E eu tive esse privilégio, essa honra de estar trabalhando nos dois. Mas no futebol do Rio, tem 4 grandes, né? Lá é meio a meio. Uma metade da cidade é Americana, metade é Goitacás. Mas, Fabiano, o time começando aí a preparação para a Copa Xerém, o time vem de 2 competições aí que a gente amargou 2 vice-campeonatos, né? A Copa Light, que a gente fez a melhor campanha, melhor ataque, melhor defesa, artilheiro do campeonato, mas enfim, na decisão a gente perdeu do São Cristóvão. E o Campeonato Carioca, o time foi bem também, chegou à final e perdeu nos pênaltis pro Serrano, lá em Petrópolis. Mas o time vem aí de boas competições. Qual é a sua expectativa para a Copa Xerém? E antes de falar do time em si, eu queria perguntar para você, como técnico do Sub-20, como é que é receber esse convite para um campeonato, para um torneio organizado pelo Fluminense, que é tido como uma das maiores bases do Brasil e que vai participar aí nessa competição, clubes inclusive de fora do país, quer dizer, uma competição de nível internacional. Como é que é para você receber esse convite? Cara, até a gente tem conversado com os jogadores, com a comissão, né, cara? Assim, eu acho que é uma oportunidade para a maioria, se não for 100% única, né? Uma competição internacional, o próprio Fluminense, você receber um convite do Fluminense, tá, automaticamente o Fluminense convida, ver com bons olhos o trabalho que está sendo desenvolvido aqui. Então, assim, é muito gratificante e a gente, como comissão, né, cara, você tá trabalhando, tá jogando contra outras escolas no meio do futebol, o próprio Fluminense, o próprio Porto Vitória, que está sendo uma potência hoje no Espírito Santo, e o Del Valle, né? Então, assim, são escolas diferentes que pra gente também é importante estar jogando contra, estudando, ver o que eles estão trabalhando hoje. E dentro do ano, João, bem que você diz aí, cara, a gente, assim, amargou 2 vice-campeonatos, né? A gente sente, é doído, mas esse grupo, ele está sendo sempre resiliente. É um grupo muito novo, por mais que seja sub-20, mas 70% do nosso grupo é 08, então a gente está falando de jogadores que são sub-17, tem mais 2, 3 anos de sub-20, né? Então, assim, é o que eu falei com eles hoje, né, cara? Quem está chegando, como a gente tem chegado, está muito mais próximo de conquistar do que quem está ficando no meio do caminho, né? E assim, o nosso objetivo nessa competição é ir mais longe possível. Lógico, sabemos que talvez, se a gente for analisar de todo o cenário, a gente tem que ser bem sincero, a gente não é o favorito nesse primeiro momento, né?
Que a gente vê algumas escolas aí, o próprio Porto Vitória está disputando a Copinha, o Fluminense, que é uma referência hoje, né? O Del Valle disputa a Libertadores, então nesse primeiro momento a gente não é um dos favoritos, mas isso não impede a gente continuar trabalhando, se dedicando com toda a humildade, a gente também andar um pouquinho mais longe nessa competição. O Independente Del Valle é hoje tido como a maior escola de futebol do Equador, né? O Independente Del Valle, que de um tempo para cá tem sido um time conhecido pelo torcedor brasileiro por causa das campanhas na Libertadores e na Sul-Americana, e a força do Del Valle é exatamente o trabalho de base. O Porto Vitória tem um grande investimento no Espírito Santo, desbancando inclusive os grandes clubes de Vitória como o melhor time da base no futebol capixaba, e o Fluminense é o Fluminense, né? E assim, acrescentando, o Porto Vitória é o atual campeão da Copa Xerém. Eles foram campeão ano passado. Então assim, olha o nível do nosso grupo, né, de dificuldade, mas acho que isso pra gente, isso que nos motiva, né? Você tá jogando contra os grandes, contra os caras que estão aí no mercado. E o time sub-20 colocou jogadores no profissional esse ano. A gente teve o Ebert que entrou bem em alguns jogos, o Vitão também, quando precisou, deu conta do recado, o Felipe Borges, lateral esquerdo, jogou com a contusão do BRL, e esses jogadores estão de volta aí para jogar a Copa Xerém, é um reforço para o grupo. Mas como é que é essa equação? Quer dizer, você tem a garotada que está jogando contigo, que chegou à final do Campeonato Carioca, que chegou à final da Copa Light, e agora você vai receber esses jogadores, você recebe jogadores. Como é que é para 2 mais 2 aí poder somar mesmo? Porque nem sempre, né, no futebol, assim, nem sempre 2 mais 2 dá 4. Assim, primeiro que a base, né, ela tem que estar formando jogador profissional. Acho que é o princípio, né? Você olhar para a base ali, ter jogador de qualidade, de intensidade, que vai entregar no profissional, né? E eu postar, né, tido quando auxiliar e treinador sub-20, se torna um pouquinho mais fácil em questão de ideia e conceito do jogo, né? Que as ideias do profissional são muito parecidas com a nossa. Então essa questão do entendimento do jogo, eles não perdem tanto. Talvez perde um pouquinho do coletivo, do dia a dia, mas a gente vai ter um tempo também apto aí para gerar esse entrosamento. Mas essa questão de ideia, de jogo, não vai fugir tanto, que eles são muito parecidas. A meninada, eu fico vendo aqui a meninada do sub-20, do sub-16 acompanhando o jogo do profissional. Então essa meninada recebeu os colegas que foram pro profissional e voltam agora para jogar a Copa Xerém. Como é que se dá esse retorno? Tem um choque ou é o outro lado? É o bom? Quer dizer, esses caras representaram a gente no profissional, então eles são da minha galera e eles estão voltando agora para jogar com a gente. É um reforço? Primeiro que eles são se tornam referências, né? Então ele é o colega dele que está ali, o companheiro dele que está com ele no dia a dia, e aí daqui a pouco ele está no profissional. Primeiro que ele não chegou por acaso, chegou por todo o mérito, né? E a gente deixa bem transparente, né? Hoje ele está lá no profissional, caso ele não minuto, ele vai descer para jogar. Como fosse também que poderia ser ele. Então assim, eles têm já esse entendimento que a gente deixa isso muito aberto para eles. Mas assim, é um privilégio, né? Como você falou, é um privilégio. O colega dele está ali, está minutando no profissional, está rendendo, está sendo visto, e amanhã ele quer se colocar no lugar do colega. Já saiu a tabela da Copa Xerém, os 2 primeiros jogos são em Xerém, no estádio Marcelo Vieira, né? Que você falou de referência aí para a meninada, o Marcelo Vieira acaba sendo uma referência, né, para essa meninada que viu ele jogando Copa do Mundo, jogando no Real Madrid, sendo campeão da Libertadores no Fluminense, é o nome do estádio. E o time vai jogar também em Álvaro Chaves, vai jogar em Laranjeiras, no estádio mítico, primeira casa da seleção brasileira. Como é que vocês receberam isso? Como é que está sendo trabalhado isso na cabeça da meninada? Assim, cara, eles estão vivenciando algumas coisas na idade deles, né, muito novas. Por exemplo, uma competição internacional. Por você ali jogar no CT do Fluminense, por causa da nossa divisão hoje, ser a terceira do Rio, né? Então dificilmente você vai disputar competições com time de Série A, né? Time grande de Série A. Então, assim, para eles tem a motivação, né, de estar jogando, mas também tem aquela consideração que consegue desenvolver um bom trabalho, consegue empenhar, e é uma boa oportunidade para eles, né? Tá mostrando também o talento deles, uma escola como o Fluminense, como o Porto Vitória hoje, que está sendo uma referência, uma potência no Espírito Santo, e pro Del Valle, né? E a gente também, se a gente for olhar para outra chave também, né? Que tem o Pumas, tem o Americano, tem o Zenit, tem o Borges. Então, assim, são escolas, né, que valorizam muito a base, e acredito que é também uma oportunidade para eles estar desenvolvendo também, mostrando o trabalho deles. Fabiano, uma boa sorte pra gente. Muito obrigado, a gente agradece o apoio de vocês aí, essa torcida. Seguimos. Desfrute o fato de jogar a Copa Xerém, quer dizer, é a responsabilidade de jogar, de representar a instituição que você já está há 2 anos, mas também desfrutar a possibilidade de jogar uma competição desse nível, né? É que eu falo com eles, é alegria e ousadia com responsabilidade. É o que eles gostam mais de fazer, então desfrutem.
Felipe Borges, lateral esquerdo, jogou o Campeonato Carioca de Profissionais, ficou no banco, mas entrou em várias partidas com a contusão do Berriel. O Felipe está de volta para o Sub-20 para disputar a Copa Xerém. Como é que está a sua expectativa aí para a Copa Xerém? Jogar um campeonato de nível internacional contra a Fluminense, Independente Del Valle, Porto Vitória do Espírito Santo. Como é que está essa sua expectativa? A expectativa é a melhor possível, né? A gente vem trabalhando sempre por essa oportunidade e a oportunidade chegou agora, né? Agora é chegar lá e dar nosso melhor. O fato de jogar em Xerém, depois jogar nas Laranjeiras, muda um pouco a responsabilidade, ou o fato de jogar com times com a categoria do Porto Vitória, do Independente Del Valle e do Fluminense, por si só já é motivo de aumentar a responsabilidade? Como é que é isso? A responsabilidade sempre está lá em cima. São grandes equipes e a gente tem que estar sempre preparado, não importa onde a gente vai jogar, né? E como é que é o contato com a meninada? Vocês jogaram o Campeonato Carioca de Profissionais, mas tem idade ainda, são do Sub-20. Como é que é isso? Como é que é o relacionamento de vocês que jogaram profissional com essa meninada aí que ainda não teve a chance de subir? A gente tenta passar a nossa experiência para eles, né? Para que eles possam crescer também junto com a gente, né? Bom, eu vi no Campeonato Carioca, eu vi muita gente lá de Tocantins entrando no chat, comentando, torcendo por você. Essa galera deve estar acompanhando, deve acompanhar também a Copa Xerém. Queria que você chamasse a galera aí para acompanhar, para torcer. Sim, eles sempre ficam perguntando quando vai ter transmissão. E nesse campeonato eles acompanharam aí, como você falou. E espero que possam me acompanhar aí na Copa Xerém também. Valeu. Valeu, pirata. Viu? Não doeu nem nada. Agora esqueci o que eu ia falar. Você na Copa Xerém? De profissional, de vez em quando eu via lá no chat, o pessoal mandando pra acompanhar a Copa Xerém também, torcer pro Felipe. Caralho, tudo de novo não, né? Não, só vamos falar disso daí. Zagueiro Vitão jogou o Campeonato Carioca pelo time de profissionais. Aliás, com a contusão do Badi, ele começou a ser a primeira opção no banco, entrou em 2 jogos e entrou bem, 2 vitórias. Ele entrou durante o jogo contra o Paduano, na Rua Bariri, e no jogo da primeira vitória aqui, o jogo contra o Friburguense, gol do Babi. A equipe venceu os 2 jogos que você entrou em campo. Como é que é, Vitão, para você, que jogou o Campeonato Profissional, voltar agora para o Sub-20, ter esse contato com a rapaziada, com a meninada que é da sua faixa etária, um pouco mais novo? Eu sou um pouco mais novo que você, mas como é que é estar de volta para o Sub-20 e você sabe que vocês são referência para essa meninada, como é que é esse contato de novo com eles? Cara, foi um momento de muito aprendizado, né? Um momento muito bom, ter vivido tudo que vivi no profissional. Infelizmente não foi como a gente imaginou, mas esse contato com os meninos continua sendo o mesmo respeito que eu sempre tive por todos os que estavam no profissional, também tenho por eles, né? E como o senhor disse, a gente desce como uma referência e agora é tentar passar para eles tudo que a gente aprendeu e evoluir no todo para que a gente possa crescer como grupo. Como é que você recebeu essa notícia de jogar a Copa Xerém, o Univassouras Arte Sul sendo convidado pelo Fluminense para jogar uma Copa com adversários Independente Del Valle, do Equador, o campeonato também tem time da Rússia, time do México, vai jogar contra o Porto Vitória, o próprio Fluminense. Como é que é participar de um campeonato internacional? Como é que você viu o convite para o Univassouras Arte Sul? Cara, acho uma oportunidade muito boa para todos os meninos, todos os garotos que sonham, né, em virar. Acredito que é uma oportunidade de ouro, muitos não tiveram. Eu, por exemplo, é a primeira oportunidade de um campeonato internacional, né? E é um privilégio jogar contra tantos clubes gigantes e é dar o nosso melhor para que a gente possa entregar. Também a gente entregar o nosso melhor porque eles também dão uma correria pra gente, né? Os meninos, os rapazes da diretoria que conseguiram o convite, conseguiram essa oportunidade pra gente, é uma oportunidade muito boa e entregar o nosso melhor. Já tá sabendo que vai jogar no estádio Marcelo Vieira, né? Você deve ter visto o Marcelo jogar como referência no futebol internacional, ele dá o nome ao estádio, coisa de um ano o Fluminense batizou o estádio com o nome dele. E vocês vão jogar em Laranjeiras, que é o estádio onde nasceu a seleção brasileira, né? Lá em 1914 a seleção brasileira jogou pela primeira vez lá. Como é que é isso? É uma motivação extra jogar em local tão icônico assim no futebol brasileiro? Claro, sempre dá um ânimo a mais, né? De jogar em grandes lugares e é uma ótima oportunidade para todos, né, do grupo e, como eu disse, entregar o nosso melhor e deixar a marca do Univassouras Arte Sul. Boa sorte. Tamo junto.
Então, lembrando para você, a Copa Xerém é exclusividade da Flu TV, então você que nos acompanha aqui no YouTube, para acompanhar os jogos, a gente vai estar sempre divulgando aqui no YouTube, nas nossas redes sociais, os jogos do Univassouras ArtSul, mas você vai acompanhar as transmissões ao vivo lá na Flu TV. A gente aí agradece a sua audiência, ative o sininho, dê a sua curtida no vídeo e acompanhe sempre as redes sociais do Univassouras ArtSul Futebol Clube.